Começamos a edição falando da chamada varíola dos macacos. O governo do estado confirmou hoje a transmissão comunitária da doença. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica decidiu elevar o nível de alerta para o enfrentamento, mas reforçou que não é momento de pânico. Sem possibilidade de rastrear a origem dos casos, Santa Catarina trata o surto da varíola dos macacos como transmissão comunitária, a exemplo de estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. Começamos a identificar nesses últimos casos pessoas e que não tinham contato com outro país, não tinham viajado, não tiveram contato com pessoa comprovadamente com varíola dos macacos. Isso significa que a doença está circulando de forma silenciosa no estado e para isso a gente estabelece a transmissão comunitária. O nível de alerta passa a ser mais sensível para aumentar as chances de identificar os casos. As pessoas desde os 15 de março que tenham lesões características de monkeypox associadas à febre ou adenomegalia, elas são casos suspeitos da doença. A partir disso acontece a notificação, acontece a investigação e até para a coleta de amostras para a gente então confirmar ou descartar esses casos. O estado vai reforçar o diagnóstico precoce no atendimento primário de saúde e o isolamento dos infectados pelo vírus. Os sintomas da varíola dos macacos são parecidos com de outras doenças. O paciente percebe uma lesão nova na pele, diferente do que ele costuma ter, uma lesão diferente que começa a ter um espalhamento a partir de uma primeira lesão, o surgimento de outras próximas, ele precisa procurar um serviço de saúde. Os pacientes podem ter também febre, dor no corpo, principalmente na região das costas, podem ter aumento de linfonodos, na região onde as lesões estão aparecendo, dor de cabeça. Então são sintomas gerais que também são similares a outras doenças. A transmissão da varíola dos macacos se dá entre humanos, ou seja, de pessoa para pessoa, por meio do contato físico. Ainda não há registro no mundo, neste atual surto, de transmissão entre animal e o ser humano. A DIV confirmou 6 casos em Santa Catarina, 3 em Florianópolis, 1 em Joinville, 1 em Leoberto Leal e 1 importado de São Paulo. Os pacientes têm entre 20 e 31 anos e nenhum desenvolveu quadro grave. A preocupação das autoridades é com crianças, gestantes e imunossuprimidos, grupos com maior risco de agravamento da doença. Até o momento, o perfil tem sido de homens, adultos jovens, na faixa de 20 a 30 anos de idade. O nosso receio é que esses grupos eles aumentem, principalmente com a exposição maior, com uma transmissão mais acelerada. Está alcançando grupos de crianças, gestantes e pessoas com imunossupressão que podem apresentar formas graves da doença. Por isso que nesse momento a palavra-chave é prevenção, higiene e conhecimento. O LACEN, Laboratório Central do Estado, não está realizando os testes para detectar a doença. A Secretaria Estadual de Saúde aguarda a Anvisa liberar a compra dos insumos ou o envio por parte do Ministério da Saúde. Os exames estão sendo feitos em São Paulo e o resultado leva até uma semana para ficar pronto. O Ministério da Saúde está em tratativas com a Organização Mundial da Saúde para a compra de vacinas. Ainda não há previsão da chegada do imunizante, mas Santa Catarina já definiu uma estratégia para a vacinação. É a vacinação de bloqueio, ou seja, a partir da identificação de um caso confirmado, suspeita confirmada de varíola dos macacos, será rastreado todos os contatos, ou seja, as pessoas que tiveram contato nos últimos 7, 10 dias com esse caso, e para isso será feita a vacinação de bloqueio, justamente para prevenir que essas pessoas desenvolvam a doença e transmitam para outras pessoas.